as outras empresas que têm ido para a Índia, para os Estados Unidos, fazendo eventos aqui no Brasil mesmo, como a gente fez há 2 semanas atrás com empresas de fora da América Latina. É com esses insucessos é que a gente tem aprendido. Eu estou errado aqui no que eu estou falando? E não são poucos. E contar casos de sucesso é uma coisa muito fácil, principalmente quando você tem possibilidade de investimento. Como a gente é empresa pequena, né, a gente não tem capacidade de investimento. A gente usa os recursos que a gente tem. Quando você tem uma oportunidade que paga essa internacionalização, mais fácil ainda. Então, o principal é como aproveitar e, fundamentalmente, traçar os seus objetivos. Ou fazer um planejamento. O que você está indo buscar com a internacionalização? É defesa? Você conhece o mercado que você está indo? O que você vai fazer lá fora? Vai gastar dinheiro para viajar? Ontem a gente estava conversando sobre isso, né, Robin? Vai passear? Então você não vai trabalhar. Aproveita para fazer compras ou para conhecer lugares, né? Porque você vai perder seu tempo. Então, primeiro, traça os seus objetivos. Esses aqui são basicamente os nossos, né? A gente queria aumentar a nossa participação no mercado, se defender de concorrentes, porque a gente praticamente não tem concorrente no Brasil. Nossos concorrentes são grandes multinacionais, né? Obviamente, o objetivo que a gente trabalha para gerar riqueza, não só receita, né? Esse é o nosso objetivo, a nossa diretriz. Obviamente, valorizar a marca, isso aqui é autodefesa. Quanto mais conhecido a gente fica, mais a gente consegue se defender. E principalmente, nesse começo, foi uma virada que eu imaginei, é o seguinte: visibilidade para os nossos clientes aqui para o Brasil. Eu percebi isso no primeiro evento internacional que eu fui, que eu encontrei clientes potenciais brasileiros que não conheciam a nossa marca. E outra coisa, muitas vezes a gente fala que unir, né, as empresas brasileiras que estão lá fora, que são nossos potenciais parceiros. Não é o modelo do nosso negócio. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no nosso site, vocês vão ver um pouco do que a gente faz. Mas nós temos um mercado nacional, está todo mundo de olho no nosso mercado, né? Porque agora é a bola da vez. Nós temos um mercado fantástico que nós não conseguimos explorar. Então, muitas vezes, indo para fora, criando visibilidade, no nosso caso, acabei criando visibilidade ou melhorando a imagem da marca. Então, primeiro é planejar, ter claro o que você vai buscar e, fundamentalmente, conhecer o mercado que você está buscando. Muitas vezes, os caras vêm aqui para o Brasil sem conhecer, eles não conseguem evoluir. Mas saber, a gente precisa fazer o dever de casa. O Robert fala muito disso. E muitas vezes não é só dinheiro, não é só o investimento. Isso é uma parcela do que você precisa para ter sucesso lá fora. Essa é a experiência que a gente vive. Né? Ou é preciso ter um parceiro, ou é preciso ter uma estratégia, e é preciso conhecer o mercado e saber como você vai fazer o delivery disso lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um caso prático. Se você não tiver uma base lá, você não vai vender. A primeira pergunta que eu recebi de um americano num evento é o seguinte: qual é o teu endereço aqui? Você tem escritório aqui? Foi a primeira pergunta. A primeira pergunta. Então, se você não tiver essa capacidade, se você não fizer o planejamento, se você não conhecer o mercado, você vai passear. Que não que seja ruim, né, mas você vai passear. Você pode ir lá testar. Que foi praticamente o que fizemos nas primeiras vezes. E a gente foi evoluindo, tentando aprender com os erros. Sempre a rota vai ter que ser reajustada, sempre, para achar uma outra oportunidade, uma outra visão de como ver as coisas. Desafios. Planejamento. Primeiro, dever de casa. A sua estrutura tem que estar planejada para atender uma demanda de fora. Você consegue fazer isso? Investimento. Ele é só uma parcela daquilo que você vai precisar fazer lá. Só uma parcela. Mas é preciso ter alguma capacidade de investimento. Quer seja usando recursos da Apex, da Softex, que é um recurso que tem que se aproveitar, mas ele não é só isso.
Você falou de cartões, folders, traduções, material em inglês. Tudo é um investimento que você tem que colocar no papel na hora de fazer. Site. Muitas vezes, o Robert estava fazendo uma pergunta, não lembro para quem, sobre planejamento estratégico. Muitas vezes a gente esquece um monte de pontos lá. Se você fizer o planejamento estratégico e tiver documentado isso, você vai seguir um checklist e tem que colocar no papel. Muitas vezes nós, como empresários, cometemos erros, está tudo aqui na minha cabeça. Né? Se eu tiver um problema pessoal, aquilo lá... aqui é uma meia-culpa, que eu também faço isso. Eu tenho muito do passado, mas ao longo do tempo, o dia a dia nos consome. E muitas vezes, se você tem algum recurso que vem para vocês de forma até, não vou dizer gratuita, né, porque a gente acaba pagando por ele, mas é bom utilizar. Consultor deixa a gente deprimido, esse é o papel dele, né? E o papel dele é alertar. Muitas vezes eu escuto, como o Joaquim fez hoje, o Joaquim estava falando algumas coisas, aí eu comecei a ir lá no meu escritório. Eu falei, realmente eu preciso rever isso. E a gente vai sendo consumido pelo dia a dia. Ninguém tem recurso na prateleira, porque significa dinheiro. Principalmente para nós que somos microempresários, né? Ninguém aqui deve faturar ainda. Espero que fature mais 10 milhões, 20 milhões. Que é talvez o horizonte. Envolvimento. As pessoas, principalmente os dirigentes, têm que estar envolvidas e conscientes e apoiando a iniciativa de ir para fora. Você não pode ter alguém remando contra dentro de casa. Isso é fundamental. Experiência. Se você não tem, busque quem tem a história do parceiro, da cooperação. Qualquer informação, mesmo que seja de concorrente, ela vale para você. Então, pegar a experiência dos outros, ou já vividas, ou muitas vezes que se fala nos pré-eventos, né, o que é experiência, e levar aquilo em consideração. Porque é de gente que provavelmente já passou o que você está passando, como a gente está fazendo aqui agora. E apoio. Então, aproveita o apoio que as estruturas estão dando. Isso é fundamental. E por final aqui, experiências e dicas nossas. A gente tem que aprender com aquilo que a gente vê lá fora. O Robert ontem me lembrou, eu ia até esquecer de contar. Nós fomos para a Índia, a minha intenção na Índia era buscar um parceiro que de alguma forma até podemos fazer negócio, mas fundamentalmente para fazer negócio com a Índia. Eu não tinha feito o dever de casa, na Índia não se vende nada. Da Índia se compra. Isso é fato. Então o que eu fui fazer lá, no primeiro momento, já era. Mas eu acabei descobrindo que tem algumas oportunidades, até eu escutando o restante do pessoal que foi na delegação, tem algumas outras oportunidades. Eu posso até não vender, mas eu posso comprar mais barato. Infelizmente a gente não tem mão de obra tão disponível aqui no Brasil, né? O que está acontecendo lá, hein? Dá pra gente fazer, aproveitar as oportunidades, né? Essa que é a verdade. Fundamentalmente perseverança. Você não vai fazer negócio na primeira vez. Isso é fato. Não vai fazer negócio. A sua empresa deu resultado na primeira semana? Você está entrando no mercado, tem uma cultura diferente. Você tem que criar experiência. Para isso você precisa ser persistente, você precisa insistir naquilo. Sempre com planejamento. Tem que estar dentro do seu planejamento o tempo que você vai levar para evoluir. De novo, a estrutura ela é fundamental. Isso é uma dica. Se não tiver estrutura, não vá. A não ser que você queira passear. A sua estrutura tem que estar preparada para te apoiar. Flexibilidade. Isso nós brasileiros somos campeões. Vocês já escutaram o Robert falando da história da pizza? Lá de São Francisco? Alguém aqui já escutou? Depois você conta para eles a história da pizza. Nós brasileiros somos tremendamente flexíveis. E a gente tem que aproveitar daquilo que a gente tem de vantagem. Né? Flexibilidade é fundamental. Estava falando da Índia, não completei. Quando eu falo em insistência, e também, obviamente, flexibilidade, aprender com aquilo que se viu lá fora, aconteceu um negócio comigo interessante na Índia. Eu estava lá, fui vender, tá certo? E eles estavam lá para vender para a gente, caminho contrário. E eles são tremendamente insistentes, são, talvez agressivo a palavra, e muitos deles viram que a gente foi lá
não exatamente para comprar o que eles estavam vendendo. E eles estavam querendo vender. E o modelo indiano, até a abordagem deles é completamente diferente da gente. Eu saí para ir no banheiro, veio um cara atrás de mim, no banheiro. Desculpa os meninos, eu estava lá dentro do banheiro, o cara chegou atrás de mim e bateu. Meu cartão. Por favor, se tiver um tempinho, não estou brincando, passa lá no instante que eu quero apresentar aquilo que a gente pode fazer para você. Audiência cativa. Que foi, talvez tenha sido o único momento que aquele indivíduo pôde se encontrar comigo e falar a sós. O quarto dele estava vencendo. Talvez, mas a agressividade deles, né? E a gente não faz isso. Ontem também eu vou aproveitar que essa não é minha, mas com quanto tempo você responde ao seu cliente, né? A sua lista de clientes, à medida que você faz um evento? O Robert lembrou bem também ontem, o cara terminou a conversa comigo, sobe pro apartamento, abre o notebook, chamando um e-mail. Nesse evento eu tenho uma pasta exclusiva, eu recebo e-mails diariamente. Quantas semanas fazem? Um mês e meio. Um mês e meio quase atrás, 6 semanas, 5 a 6 semanas, eu recebo e-mail diariamente das empresas às quais a gente tem contato. Diariamente. Desde o primeiro dia que eu encontrei. A gente não costuma fazer isso. E quando eu falo em flexibilidade também, não só aproveitar esse modelo, mas a flexibilidade de aprender e não achar que o nosso modelo é que é o correto para atender o mercado que a gente não conhece. Desculpa, eu não sei se é mineira, mas eu sou, e lá em Minas tem esse problema, né? A gente tem que achar somente que a gente não sabe tudo. Ela é diferente, a gente sabe tudo lá, né? O mundo vive em Belo Horizonte, né? É o centro do universo. Não é. Principalmente o maior mercado que nós gostaríamos de atender, que é o mercado americano. É diferente. Não é errado nem certo. É diferente, é uma questão cultural. Então a flexibilidade para entender e assimilar que o nosso modelo pode não funcionar lá fora. Aí volta toda aquela história, experiência, estrutura, etc. E sempre, né, inovar. Se você não inovar, a questão do engenheiro, eu sou engenheiro, eu sou contra essa história que produto e preço vendem. Não é só isso que vende. Você precisa inovar em todos os sentidos. Inovar na comunicação, inovar no produto, sem dúvida nenhuma, conhecer, mas fundamentalmente inovar na estrutura, inovar no conceito. Quando você fala inovar, não é ter um produto, não é colocar sambista para dançar nos eventos, que às vezes funciona, né, para atrair a... Caipirinha. Caipirinha. Havaianas. Havaianas chinelo. Manto sagrado. Manto sagrado a gente não encontra, só pela cor. Mas enfim, eu descobri ao longo desse período com a empresa, eu já trabalhei para empresas americanas, já fui country manager de empresas, já trouxe empresas para o Brasil. E nesses anos de empresário, eu vou dizer que teve muita frustração, mas teve muito aprendizado, justamente com a frustração. E quando você fala da dificuldade, é na dificuldade que a gente tem esse incentivo de sair da zona do conforto, né? E se você acha que você está na zona do conforto, zona do conforto para mim significa zona de risco. Você está parado e os seus concorrentes eles estão se mexendo. Enquanto você fica parado, fica mais fácil das pessoas te estudarem, os seus concorrentes estudarem. Se você se mexe e fica buscando alternativa, eles não vão conseguir identificar para onde você está indo. E fundamentalmente as empresas que vêm para cá, elas têm estrutura. Então se mova, inove principalmente na sua comunicação, no seu jeito de agir. Se você quer ir para fora, você vai ter que inovar, vai ter que mudar o jeito de pensar. Senhores, se é o que eu posso contribuir, se precisarem, fiquem à vontade.